Pessoal, olha só, são então 19 horas e 30 minutos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês por terem reservado esse tempo para nós estarmos juntos para mais uma live. E a live de hoje vai ser toda especial, é uma live totalmente diferente. Essa semana é uma semana voltada para a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Especialmente foi comemorado o dia de ontem, né? E esse dia ele é muito especial para mim porque eu tenho mulheres que são fundamentais na minha vida, né? E curiosamente, ei Gisele, como é que vai? Tudo bem? A minha filha mais nova, a Sofia, ela nasceu no Dia Internacional das Mulheres. A grande vantagem disso é porque ela pode reivindicar dois presentes, então. Ela pode reivindicar o presente do Dia das Mulheres e pode, ao mesmo tempo, reivindicar o presente do dia de aniversário. Então, olha só, pessoal, hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, eu resolvi convidar a mulher da minha vida, o amor da minha vida, a minha esposa, Érica Farias. E nós vamos tratar um pouquinho, a gente vai fazer um mix, na verdade, a gente vai tratar um pouquinho de saúde ocular e oftalmologia, e a gente vai falar de saúde mental e Covid. Então, assim, vai ser, na verdade, Covid e saúde ocular, e Covid e saúde mental. Eu queria apresentar rapidamente a Érica. O título mais importante da Érica são dois, tá? São três, tá? A primeira, ela é filha dos Deus Altíssimo. Segunda, ela é minha esposa. E terceira, é a mãe dos meus filhos. Mas, além disso, a Érica também tem um currículo acadêmico. Ela estudou Direito, fez graduação, depois fez especialização e mestrado em Direito Tributário. E nos últimos anos ela tem se dedicado bastante às questões relacionadas à saúde ocular. E nada mais propício para essa época, dessa semana, que a gente está tratando do Dia Internacional das Mulheres, convidar uma mulher que pode trazer também à tona essa questão que está tão relevante nos dias atuais, apesar da gente estar começando a sair um pouco do isolamento social, daquelas questões mais envolvidas da Covid, mas a gente percebe que ainda é um tema muito importante e atual, a questão da saúde ocular. Então, assim, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre Covid e olho, tá? E teve hoje uma pergunta de um dos nossos seguidores falando o seguinte: Dr. Charles, é possível o indivíduo adquirir Covid através dos olhos? Sim, pessoal, é possível você adquirir Covid através dos olhos. Tanto é que o olho, uma das principais portas de entrada do Covid no organismo, tá bom? E geralmente a contaminação se dá principalmente em indivíduos que estão acometidos do Covid e que estão com lágrima contaminada. Então, se você por acaso tiver contato com o indivíduo que está com Covid, ele nem sabe que tem Covid, mas provavelmente ele tem lágrima contaminada. Se você tiver contato com ele, então você pode desenvolver conjuntivite. E tem um dado importante, segundo a Academia Americana de Oftalmologia, o novo coronavírus ele é responsável por 1 a 3% de todos os casos de conjuntivite na atualidade. Ou seja, Covid pode causar conjuntivite. E conjuntivite a gente sabe que é uma doença infecto-contagiosa muito prevalente, tá? E a gente às vezes tem contato com o indivíduo e o indivíduo no início da doença nem sabe que está com Covid. E nem sabe que está com conjuntivite. E às vezes a gente tem um contato com o indivíduo. Então o indivíduo de repente coçou o olho estava com a lágrima contaminada, aquela lágrima foi para a mão e de repente você cumprimenta o indivíduo, mesmo apertando a mão. Atualmente o pessoal já está começando a apertar a mão, né? Isso ou dar a batidinha de soquinho. Mas às vezes você pode usar, por exemplo, um ambiente comum como um banheiro. Aí o Covid que estava na lágrima foi para a mão, da mão foi para a maçaneta. E de repente você usou a maçaneta e não teve aquele cuidado de higienização. E se porventura você coçar o olho, você pode levar Covid para o olho. E assim você pode adquirir a doença. E tem outra coisa interessante que é assim, o Covid, ele também pode atacar a parte de dentro do olho, tá bom? Então o olho tem a parte da frente, tem a parte do meio e tem a parte de trás. A parte de trás é a retina, tá? E teve um estudo muito interessante realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo e publicado em uma das revistas mais importantes do mundo, não só em oftalmologia, mas em medicina, que conseguiu fazer uma correlação entre Covid e doenças do fundo do olho, a retina principalmente, tá bom? Além disso, o Covid também pode atacar a parte, vamos dizer assim, do meio do olho, tá bom? Que é a úvea, onde a gente tem, por exemplo, a íris
e a coroide e a esclera. E é possível também o COVID acometer a córnea. Ou seja, o COVID é uma doença que pode ter contato direto com o indivíduo e você sim pode desenvolver doenças oculares, principalmente conjuntivite, doenças da retina, doenças da úvea e doenças da córnea. Mas tem assim as consequências indiretas do COVID em época de pandemia. O que foi que a gente percebeu? Em função da pandemia, foi obrigado então o isolamento social. E com isso as pessoas começaram a apelar bastante para o uso dos eletrônicos. E a gente sabe que o uso excessivo da tela pode causar problemas oculares, principalmente olho seco. De maneira geral, é o seguinte, quando eu fixo o meu olhar numa tela, eu simplesmente esqueço de piscar. Normalmente, a gente pisca entre 20 e 30 vezes por minuto. Mas quando eu fixo o meu olhar numa tela, eu simplesmente diminuo bastante o meu piscar. Isso cai para 2 a 3 vezes por minuto. Consequentemente, eu faço um esforço muito grande utilizando os músculos dos olhos para eu conseguir manter meu olho fixo na tela. E como eu diminuo o número de piscar, o que é que acontece? A lágrima evapora, o meu olho fica muito seco. Então, é muito comum o paciente ter olho seco, ou a síndrome visual do computador. E com o isolamento social e com o uso mais excessivo de tela, as pessoas começaram a desenvolver com mais frequência doença ocular, principalmente o olho seco, né? Tem uma outra questão também associada ao COVID, que é o seguinte, principalmente na época da pandemia, quando a pandemia estava assim, meados de 2020, no início de 2020, um pouquinho mais para o segundo semestre de 2020, até início de 2021, enquanto a gente estava no pico da pandemia, a gente percebeu que as pessoas, em função do isolamento, não procuraram assistência oftalmológica. E aí foi o que aconteceu. Por exemplo, a oftalmologia é uma especialidade médica que a gente tem urgência e emergência, mas não tem tanto como outras especialidades. Então, é uma especialidade que a gente trabalha muito a questão de consultório, são as consultas oftalmológicas de rotina. E também a gente tem uma comunidade de idosos muito grande na prática da medicina oftalmológica. Então, teve muitos pacientes, por exemplo, com catarata, que por causa do isolamento, não procuraram assistência médica e aí a doença acabou evoluindo. Só que a gente sabe que a catarata é uma principal cegueira reversível no mundo. E o indivíduo submetendo à cirurgia, consequentemente, ele tem a sua visão restabelecida. Mas percebeu-se, então, depois que começou um pouquinho mais a flexibilização e a abertura e as pessoas começaram a procurar assistência médica, teve um boom muito grande de consultas e de cirurgias oftalmológicas. Mas existem outras categorias de doenças oftalmológicas, por exemplo, o glaucoma. O glaucoma é um problema sério, que o paciente, então, tem um aumento da pressão dentro do olho e a parte de trás do olho ela fica comprometida de forma irreversível. Então, teve muitas pessoas que acabaram tendo uma progressão da doença do glaucoma, porque não puderam fazer acompanhamento médico, e aí provavelmente eles perderam parte da visão, e essa visão não é mais passível de recuperação. Existe também uma outra doença chamada degeneração macular relacionada à idade. Então, essas doenças a gente precisa obrigatoriamente fazendo acompanhamento médico de perto, para fazer exames de rotina, para a gente estadiar em que nível se encontra a doença. E a gente percebeu, então, que muitos pacientes tiveram uma progressão rápida da catarata, mas que a gente conseguiu contornar, pelo menos em parte, fazendo cirurgia de catarata. Mas glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, essa, infelizmente, a gente não conseguiu controlar tanto. E também tem a retinopatia diabética. Então, todas as pessoas que têm diabetes no corpo, o diabetes é uma doença em que a glicose não consegue se manter dentro da célula. E a glicose fora da célula ela causa uma série de efeitos. E no olho ela pode causar muitos problemas, inclusive hemorragias no fundo do olho. E se acomete uma região nobre chamada mácula, o paciente vai ter um comprometimento importante da visão e às vezes irreversível. Então, foi que a gente percebeu, foi que nós aprendemos de maneira muito simples, bem superficial, né? Com o advento da pandemia, algumas doenças oculares aconteceram com mais frequência, principalmente conjuntivite. Essa eu acho que foi a que mais se destacou. E o curioso é o seguinte, o primeiro relato na literatura de um médico que conseguiu associar COVID com doença no corpo foi um médico oftalmologista. Esse é o primeiro relato que a gente tem. As doenças também da retina, principalmente
retinopatia diabética, doença macular relacionada à idade e glaucoma. Ou seja, a gente teve o Covid atacando direto o olho, causando conjuntivite e retinite por Covid. De maneira indireta, a gente teve um aumento dos problemas oculares pelo isolamento social, em que as pessoas tiveram que usar mais tela de computador. Com isso, as pessoas começaram a desenvolver com mais frequência olho seco e desconforto ocular por forçar muito a vista para conseguir enxergar um objeto. E por causa também do isolamento social, as pessoas não puderam fazer acompanhamento médico de perto. Então, a gente percebeu um boom no aumento dos casos de catarata. A catarata evoluiu rapidamente. E os problemas associados a glaucoma, degeneração macular relacionada à idade e retinopatia diabética. Agora, falando um pouquinho sobre saúde ocular e Covid, eu acho que a gente nunca ouviu falar tanto nesse tema com o advento do Covid. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoal, aqui no Brasil existe mais ou menos 18 milhões de pessoas portadoras de transtornos mentais. E esse quadro, ou essa estatística, ela foi piorada pelo advento da pandemia. Isso corresponde a mais ou menos 1/3 de todas as doenças que a gente tem mentais, não é isso? Então, olha só, quando a gente pensa, então, em saúde mental e pandemia, na verdade é o seguinte, acho que foram duas coisas que aconteceram. Muitas pessoas tinham uma predisposição natural, mas a doença estava mais ou menos sob controle. Com o advento da pandemia e com a necessidade do recolhimento e do isolamento, essa predisposição, ela se manifestou de maneira mais intensa. E outra coisa, as pessoas que tinham já doença mental pré-estabelecida, teve uma progressão muito mais rápida. E é interessante, Malavs, que assim, a Organização Mundial de Saúde acabou sugerindo um novo termo chamado fadiga pandêmica. É como se fosse um termo que tivesse se relacionando, por exemplo, com esgotamento mental, cansaço físico mental. É o burnout. É porque o burnout, me corrija se eu estiver errado, o burnout é um termo que geralmente está mais aplicado à condição laboral, de trabalho. Então, o burnout é o seguinte, aquele indivíduo que não reserva um tempo para se alimentar bem, dormir bem, praticar esportes. O indivíduo trabalha. Chega um momento, então, que ele atinge um nível de estresse muito grande, que ele acaba desenvolvendo uma predisposição. A gente acredita que burnout está mais associado à fadiga mental por um estresse de trabalho muito grande e porque o paciente ou o indivíduo ele não usa métodos de compensação de saúde mental. Fala um pouquinho para a gente, então, do que você tem estudado, do que você tem lido nesses últimos meses ou anos sobre saúde mental e que relação você consegue fazer, por exemplo, com a pandemia. Malovs, olha só, eu acho que a primeira coisa que eu queria pontuar, como ontem foi o Dia Internacional da Mulher, aproveitar esse gancho e vou pedir para você só responder uma questão e aí eu dou continuidade. Quais doenças está mais acometido a mulher com relação à saúde ocular? Por exemplo, eu sei que depois dos 40 anos você tem mais facilidade de enxergar de longe, mas de perto fica mais comprometido ou é o contrário? E aí eu me lembro de ter ouvido você falar a respeito do óculos, da lente de contato, de usar um óculos diferenciado, que eu acho que isso é importante porque a gente está falando da saúde da mulher. É assim, quando o indivíduo naturalmente enxerga bem de longe, é normal por volta dos 40 anos de idade ele começar a enxergar mal de perto. Vamos pensar então mulher, já que a gente está discutindo mais o Dia Internacional das Mulheres. Então dentro do olho a gente tem esse músculozinho aqui, tá bom? E esse músculo é importante para facilitar a chegada da luz aqui no fundo do olho. Por volta dos 40 anos de idade, esse músculo vai dando sinais de falência, ele vai ficando fraquinho. Então, ou seja, a luz não chega no fundo do olho, então qual é a tendência do indivíduo não conseguir enxergar bem de perto? Então, é muito comum as mulheres que enxergam naturalmente bem de longe, por volta dos 40 anos, ter dificuldade para enxergar de perto. A gente chama isso de presbiopia, que é a vista cansada para perto por causa da idade, e isso é um problema progressivo. Por volta dessa idade, em função também das alterações hormonais, é também comum o indivíduo também ter um pouquinho de olho seco. Não, eu acho interessante você pontuar, porque
a mulher entende que ela precisa passar no gineco, quais médicos que as mulheres mais costumam passar? Vamos pensar dessa forma. Ginecologista para ver a questão da mama e do ovário, mas não pensa na questão da necessidade de passar com oftalmo para ver a questão da saúde ocular. É interessante fazer esse panorama, porque quando eu falo de saúde física, eu também falo de saúde mental, porque as pessoas acham que saúde mental está ligado diretamente à doença mental, e não é isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar no contexto pandemia, lá no início. Então, um dia você está trabalhando, no dia seguinte o comércio fecha, você passa a ficar recluso dentro de casa. Marido, mulher, criança. Então, marido e mulher, se trabalhavam fora, passam a fazer home office. Se só o marido trabalhava fora, enfim, a esposa que trabalha dentro vai trabalhar mais. E aí as crianças que de repente estavam na escola, não estão na escola e elas têm que fazer esse sistema online e ficar isolada em casa. Então, quer dizer, nós temos problemas conjugais, problemas com filhos hiperativos, porque afinal de contas está todo mundo enclausurado, todo mundo junto e misturado, casa para arrumar, possibilidade de doença, de morte por conta da própria Covid, e aí isso gerou estresse, ansiedade, medo, porque está se lidando com o desconhecido, as pessoas perderam o controle da vida, perderam a previsibilidade, porque até então ficou sem saber quando ia poder voltar às ruas e como seria. E até mesmo as poucas saídas na época eram saídas assim, isoladas, rápidas, você via que a cidade ficou deserta, você ia nos lugares, as pessoas tinham medo de uma de se aproximar da outra, então muitas pessoas com máscara, com luva, com álcool gel e tal. Então, isso gerou até uma esquizofrenia, né? As pessoas começaram a ficar neuróticas por conta dessa situação. Muito bem, passamos então o auge da crise, voltamos no sistema híbrido e depois no sistema presencial. Hoje, então, foi liberada a saída nas ruas sem o uso da máscara. Mas tá aí o que Érica? Tá confirmado em espaço, em espaço aberto, sim, o Dória liberou, mas em espaço fechado ainda não. Então, o que acontece? Nós temos aí que passou o auge da pandemia, ela ainda não acabou, e os efeitos colaterais da pandemia e, de repente, da vacina, nem se sabe por quanto tempo. Mas o que as pessoas perceberam? Vamos pensar nos sintomas da Covid, né? Cansaço, dificuldade para respirar, algumas pessoas tiveram insônia, outras pessoas passaram a ter problemas respiratórios, quem não tinha passou a ter, então, perda do olfato. Então, assim, nós temos muitos sintomas causados pela Covid. Então, quem já tinha uma predisposição, tinha aí uma imunidade mais baixa, ficou suscetível a uma série de coisas. Mas a questão é que, assim, não foi afetada somente a saúde física das pessoas. Foi afetada a saúde emocional das pessoas por conta dessa situação e a vida como um todo. Então, quando eu penso em saúde mental, eu gosto de pensar na saúde integral, corpo, alma e espírito. Porque é o que acontece. Nós temos sentido, né? Então, isso refletiu em todas as áreas. As pessoas ganharam peso, as pessoas passaram a se alimentar mal, as pessoas não estavam praticando atividade física, pessoas, de repente, que não acreditavam em Deus, passaram a acreditar em Deus porque tomaram um susto diante das circunstâncias. Então, nós temos muitas situações, né? Pessoas que frequentavam a igreja passaram a assistir culto online ou missa online, enfim, por aí vai. Então, o que eu quero trazer aqui para reflexão? Que tem muitos pontos a serem considerados. Então, a primeira questão é assim, que eu gosto de pensar, que a gente tem que valorizar a história do outro. Então, tem muitas pessoas que perderam emprego, ou trocaram de emprego, ou de repente esposas que engravidaram, ou mudança de um apartamento para uma casa, ou mudança de cidade, ou até mesmo mudança de país. Então, foram muitas coisas positivas e negativas que aconteceram diante da pandemia. Então, assim, coisas negativas que nós precisamos lidar, eu acho que a primeira coisa a ser considerado é a questão orgânica, é a questão da saúde como um todo.
Então, no início do ano, as pessoas costumam fazer um check-up, costumam fazer um planejamento anual. Então, eu acho que esse é o momento para fazer aí um pente fino do fio do cabelo ao dedo do pé para ver o que, que não está legal na questão orgânica que precisa ser visto. Para a mulher, em especial, que fica muito evidente, na minha opinião, são as questões hormonais. Então, eu acho importante fazer um exame, um hemograma completo, para você ver se de repente não tem uma disfunção de tireoide, ou se de repente não tem um mioma no ovário, porque isso também pode afetar o comportamento. Pode afetar uma qualidade de vida da pessoa, e que a pessoa não se dá conta. E o problema é orgânico, nem é necessariamente emocional. Então, eu acho que esse é o primeiro pente fino que precisa ser feito. Érica, só um parênteses, então, assim, para a gente deixar claro para a audiência, porque a gente precisa, então, fazer uma diferenciação entre problemas orgânicos, estruturais, biológicos, propriamente dito, e problemas mentais. Porque possa ser que o indivíduo, por exemplo, tenha um problema de tireoide, que pode estar desencadeando uma desorganização mental. Pode ter algum outro problema hormonal de qualquer natureza. Então, assim, antes de dar um diagnóstico fechado de doença mental, é importante, então, fazer uma avaliação médica, propriamente dita, fazer exames de rotina, exames de imagem, exames de sangue, exames hormonais. E aí, se a gente excluir alguma causa orgânica, então fica mais evidente a chance de alguma doença mental. Tá certo? Isso. Ou, de repente, pensar no meio termo na questão emocional, propriamente dita. Por quê? Então, vamos lá. Tem pessoas, lendo em pesquisas científicas, estão confundindo diagnósticos de ansiedade com burnout. Tá. Às vezes você tem picos de ansiedade, mas não necessariamente burnout. Mas um dos sintomas do burnout é ansiedade, depressão, esgotamento, fadiga, irritabilidade, insônia, um apetite desenfreado. Então, assim, tanto para mais quanto para menos, a pessoa pode ter uma perda de apetite ou um apetite excessivo, entende? Então, assim, o que é importante quando eu falo de saúde mental, quando eu falo do burnout em especial, porque eu tive burnout. Por quê? Porque eu não trabalho fora, mas eu trabalho muito em casa. E eu não estou falando na questão da organização da casa em si. Mas eu falo porque nós tivemos que lidar com situações estressantes. O meu pai teve Covid, eu tive Covid em seguida, você teve, né? As crianças estavam em casa, a gente estava assim, sem saber. E eu tive Covid, na verdade, lá no início da Covid, por conta que meu pai teve, enfim, estava aqui em casa, então eu também peguei. Mas por ter um problema respiratório, poderia ter sido muito mais grave. E graças a Deus não foi, e a gente conseguiu contornar. Eu perdi o olfato por 30 dias e consegui tocar a vida. E depois, quando eu tomei a vacina, eu tive a impressão que o efeito colateral da vacina foi aí um pouco de perda de memória, de confusão mental, de estresse, de insônia. Eu percebi que o meu metabolismo não ficou legal. E foi muita coincidência ter tomado a vacina e ter tido esse sintoma. Que eu não estou falando que não é para tomar a vacina, pelo contrário. Eu estou falando que é a possibilidade de um dos efeitos colaterais, para mim, foi assim, que eu senti, ok? Isso é o meu caso. Mas eu não acho que é um caso isolado. Eu já ouvi história de outras pessoas que os efeitos colaterais também batem, ok? Com os que eu tive. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem e por que o burnout não é necessariamente somente para quem trabalha num escritório, no hospital ou numa empresa? Porque a pessoa que está dentro de casa, ela também está sujeita a isso e às vezes ela não se dá conta. Porque ela não está dormindo bem, porque os hormônios não estão legais, porque ela tem uma apatia, uma irritabilidade, uma mudança de humor repentina e ela não sabe lidar. Ela não sabe identificar isso. Então, isso também pode ser burnout. E isso começou a se falar de 6 meses para cá. Até então, estava focando realmente para pessoas que estavam fazendo home office. Mas não só para isso, tá? É o que você chamou de fadiga pós-pandemia, não é isso? Isso, como é o nome? Fadiga pandêmica. Isso. Ok. São sintomas muito semelhantes. Mas o que eu quero trazer à tona aqui para as pessoas pensarem? Que é importante fazer esse inventário do que não está legal na saúde física, que precisa ser visto hoje, né, no momento, para que você tenha melhor qualidade de vida, para que você viva mais
e para que você viva bem em todas as áreas, porque a saúde também, se você não tem saúde, você automaticamente, dificilmente você vai ter alegria, entende? Então, isso é uma coisa importante para ser considerado. Então, coisa simples, né? Ajuste da rotina. Então, como é que a gente vai descartar uma questão orgânica? Se depois de você ter ajustado o sono, e existe um ritual específico para o sono, então você tira o uso desliga o seu aparelho celular ou coloca em outro cômodo. Você desliga a luz do quarto, mantém o quarto escuro. Você vai ler um pouco antes, depois você vai deitar. Então, ou seja, você já tem assim um preparo, vai desligando as luzes da casa para você dormir. Bem, então essa é uma forma de você identificar o que não está bom e de você conseguir, depois de uma semana, perceber, não, meu problema não é esse. Então, o segundo passo seria a questão da alimentação, né? Então, algumas pessoas percebem uma melhora significativa quando tira o leite, porque tem uma proteína do leite que ela causa realmente um problema sério aí no organismo. A questão do glúten, o excesso de carboidrato, a retirada do açúcar, o uso excessivo da cafeína, ou de repente a bebida alcoólica ou cigarro. Bem, então você vai fazendo um filtro. A pessoa era extremamente sedentária. Depois de uma semana ela começa a fazer aí caminhadas de 20 a 30 minutos e ela percebe uma melhora. Depois que você fez esse filtro, e aqui uma coisa que é muito importante é o seguinte, nomear as emoções. Né? Eu acho importante até uma escrita terapêutica em que você fala, olha, eu não estou me sentindo bem nessa e nessa área. O que está acontecendo? Então, quando você faz isso por um período determinado, estou colocando 7 dias como básico, tá? Você consegue pontuar, ok? Não, ainda não estou me sentindo bem. Eu estou sentindo uma dor aqui e ali que você consegue identificar. Então, isso é importante. Se você ainda está sentindo uma confusão mental, perda de memória, e tendo feito isso, não melhorou, então realmente eu acho que precisa passar em consulta com um especialista. Seja um psiquiatra, um neurologista, uma psicóloga, ou médicos clínicos e depois especialistas da área. Então você vai colher exames de sangue, exames de imagem e consulta para você poder averiguar problemas de saúde. Essa é uma questão. Eu estou pontuando aqui, em especial, a questão do burnout, que é uma questão que está sendo muito recorrente, muito falada nos últimos tempos, né? Principalmente 6 meses para cá. Depois que as pessoas voltaram ao sistema de trabalho híbrido inicialmente e depois o presencial. Ok. Então, assim, o que eu pontuo de burnout também serve para saúde mental. E veja que interessante, pesquisas apontam que essa questão espiritual também é importante. Independente da religião da pessoa, seja para fazer uma meditação, momentos de solitude, retiro, viagem, para que ela fique um momento em silêncio, para que ela possa reorganizar as ideias, também é considerado um fator importante. Então, eu quero pensar, trazer aqui à tona questões simples, mas eu falo que precisam ser faladas, porque às vezes a gente não se dá conta numa rotina estressante do dia a dia, ou mesmo aquela rotina automática, sabe? Então você deixa de lado o que é importante porque é simples, é banal, entende? Então, assim, o que eu quero pontuar com isso? Tempo em família, tempo de lazer, tempo de descanso, atividade física, seja ela qual for, claro que respeitando a sua saúde. Tem pessoas que não podem fazer, por exemplo, uma atividade de cardio na academia, porque vai acelerar os batimentos do coração e é uma pessoa cardiopata, então não deve fazer. Mas ela pode fazer, por exemplo, uma caminhada, uma hidroginástica, um pilates, entende? Então, assim, o que eu quero pontuar? Que você tem um cenário de pessoas que trabalham fora e dentro de casa, mas que não tem esse autocuidado considerado como saúde, porque acham que de repente é frescura. Então, o autocuidado também faz parte da saúde mental. Pode falar. Érica, a gente está quase... Olha, você acredita que o tempo passa muito rápido? São quase 8 horas. A gente tem 2, 3 minutinhos. Eu queria que você também explorasse um pouquinho a tua experiência com a aromaterapia. Você consegue fazer uma correlação entre aromaterapia,
saúde, tratamento de doenças mentais ou distúrbios comportamentais? Acontece. Eu me formei em aromaterapia clínica. Tudo começou quando eu descobri que estava grávida da Sofia e eu estava em meio a uma pneumonia. E aí eu não podia mais fazer uso de determinados medicamentos. Então, como um tratamento natural alternativo, eu fui buscar numa pesquisa e veio à tona a questão da aromaterapia, que até então eu não conhecia. E dentro da aromaterapia, você tem a aromaterapia do ponto de vista mais holístico, vamos colocar assim, que explora questões mais sutis. E você tem a aromaterapia clínica, focada na questão terapêutica, propriamente dita, que vai ajudar você a dormir melhor, a você lidar melhor com as emoções. Veja bem, não vai substituir uma terapia com psicólogo, ela vem para ajudar, né? Ela vem para ser uma ancoragem, para te dar um suporte, para que você consiga lidar com as situações adversas ao longo da vida. Então, assim, a gente sempre vai enfrentar problema, mas existem formas e formas de enfrentar problema. Você pode enfrentar problema com melhor inteligência emocional, com mais maturidade, sabendo gerenciar suas emoções. Então, eu acredito que a aromaterapia clínica, desse ponto de vista, ela é muito útil. E eu fiz uso dela para me ajudar na questão respiratória, porque era esse o meu problema lá no início da gravidez, porque eu já tinha bronquite asmática da infância. Isso se agravou com a pneumonia. Então, quando eu fui fazer o uso da aromaterapia, foi por conta disso. Claro que na gravidez existem óleos e óleos que você pode usar. Então, por exemplo, para respiração, naquela época, eu fiz uso da lavanda. Porque a lavanda para gestantes, ok. Você não deve fazer uso de óleo, por exemplo, como eucalipto, glóbulos, na gravidez, porque não é recomendado por conta das moléculas químicas que irão interagir com o seu corpo, entende? Okay. Então, assim, depois da gestação, depois de 6 meses, eu comecei a fazer uso especificamente do eucaliptus glóbulos, do tomilho, do alecrim, de óleos que me ajudaram na questão da respiração. Por outro lado, pensando agora na questão da mulher, então eu gostei tanto de estudar aromaterapia, de fazer uso da aromaterapia, e eu contratei, claro, uma aromaterapeuta profissional experiente, então eu fui paciente, eu fui interagente dessa aromaterapeuta, e depois eu estudei, enfim. E hoje eu já atuo como aromaterapeuta clínica. O que eu quero colocar, falando agora para mulheres. Por exemplo, você tem alguns óleos que são óleos florais. Lavanda, gerânio, salvia esclareia. São óleos que eles vão ajudar. A lavanda na questão da insônia, da ansiedade, da depressão. Gerânio, TPN, hormônio, essa questão de oscilação de humor. Então, o gerânio vai ajudar ele a dar uma baixada na adrenalina. Salvia esclareia é um óleo para mulheres mais maduras que estão entrando na menopausa. Então, eu acredito, e aliás, a aromaterapia clínica hoje, ela já entrou como uma prática integrativa no SUS, tá? Então, isso já tem atendimento aqui em São Paulo, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas. Então, isso já é reconhecido desse ponto de vista. Não é uma profissão reconhecida, mas a prática, sim, ok? Então, o ideal, o recomendado é que a pessoa não faça uma automedicação e nem ingira óleo essencial, mas que ela seja orientada, ou ela faça um curso básico, pelo menos de autocuidado, para poder fazer a aromaterapia, o uso da aromaterapia em família. Como mulher, ajuda o esposo na questão do estresse de trabalho, porque o homem tem muito essa carga, e dos filhos. Isso também ajudou muito com relação às crianças. Por exemplo, você que está com as articulações comprometidas, por conta de desgaste, de esforço excessivo, nós temos feito uso da camomila alemã. Então, a camomila alemã, ela possui um componente, que é o tanaceto azul, que é um componente canforado, que ele alivia essa dor. Então, assim, não é um uso desenfreado da aromaterapia, é um uso seguro, controlado, com uma diluição apropriada para você como homem, uma diluição para a sua idade e para a sua necessidade física. Então, eu estou fazendo um tratamento terapêutico. Existe melhora emocional com a aromaterapia clínica? Sim, com certeza. Se eu melhoro, é aquilo que eu falei lá no início, se eu melhoro a saúde, eu melhoro muitos aspectos das minhas emoções. Né? Eu consigo lidar melhor com esses problemas emocionais.
eles não vão deixar de existir. A aromaterapia, ela não cura, ela trata, entendeu? Então, assim, não é de hoje para amanhã que um problema vai ser solucionado. É um tratamento a longo prazo. Então, como eu faço? Às vezes nem tão a longo prazo assim. Às vezes é uma coisa que você puxa aqui e, opa, já melhora muita coisa. Porque a pessoa precisa se observar. Isso é uma questão... A aromaterapia, ela vai fazer muito a questão do autoconhecimento. Entende? Então, assim, Charles, o que eu acho é que as pessoas precisam ter mais conhecimento de terapias alternativas que possam ajudar, como um tratamento paliativo e que eu vejo que surte muito efeito. Entende? Agora sim, vamos lá. Então, eu tenho problema de insônia, eu vou usar lavanda. Ah, mas lavanda não surtiu efeito. Não, mas a lavanda não vai surtir efeito se você dorme mal. Se você já tem um hábito há muito tempo de dormir mal. Se você toma café o dia inteiro. Se você é uma pessoa muito agitada. Então, não é a aromaterapia que vai resolver da noite para o dia. Por quê? Porque você precisa mudar hábitos. Você precisa mudar o estilo de vida para que, em si, a aromaterapia ela possa funcionar. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de prática, de conhecimento, do que da questão holística propriamente dita que as pessoas veem. Não estou dizendo que ela não possa atuar dessa forma. Vai muito pelo que a pessoa acredita. Eu não trabalho essa questão do óleo essencial, mas que faz muito bem, ela faz. Isso é um fato. Entende? Malaus, olha só, já se foram 35 minutos de live. Nosso tempo, em média, é de 30 minutos. Você acredita? Sabe qual foi a vontade que deu de a gente fazer uma nova live? Porque assim, o assunto vai vindo à tona, vai falando, a gente nem percebe. Mas eu preciso encerrar. Tá bom. Malaus, eu quero agradecer. E assim, você é meu esposo, você é meu mentor, você é provedor sacerdote, você é pai dos nossos filhos. Você me inspira. Eu falo que você é meu porto seguro, é meu número, é o meu pé, você é o meu pé. Eu sou muito feliz de ser casada com você. Para mim, na verdade, é um privilégio, uma honra. Eu aprendo com você todos os dias. E eu aprendo sobre a vida, eu aprendo sobre ser pé no chão em algumas coisas. Eu aprendo a ter um espírito mais manso. Eu aprendo muita teologia com você. Então, eu quero te dizer assim que eu quero honrar você como pessoa, como um profissional incrível que você é, como médico responsável, ético, extremamente competente. E assim, e que você está fazendo um trabalho lindo de uns tempos para cá, uma nova fase na sua vida. E eu quero que você seja muito abençoado em tudo que você fizer. Que eu conheço, eu durmo com você todos os dias, eu sei do seu caráter. Então, Maloves, eu amo você de todo o meu coração. Você é o homem da minha vida. E eu não seria nada disso que você acabou de dizer que eu sou, se eu não tivesse você do meu lado. Existe uma frase que é muito legal, que sempre do lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Você também é o amor da minha vida, e a gente vai encerrar então naquele clima romântico. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Vocês repararam que hoje foi uma live totalmente diferente, foi um clima um pouquinho diferente. A gente falou um pouquinho de Covid e saúde ocular, Covid e doenças mentais e um pouquinho de aromaterapia. A nossa intenção é sempre levar um pouquinho da nossa experiência e conhecimento para a nossa audiência. Eu queria que vocês compartilhassem, curtissem esse conteúdo com qualidade, tá bom? E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal, tá bom? Malós, beijão para você. Até já. Deixarei em casa. E, pessoal, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Foi um prazer. Obrigado por estar conosco. Até a próxima semana.